Olá, alunos e alunas. Vamos dar sequência às nossas aulas de computação numérica. Esse é o módulo de sistemas de equações lineares. Bem, o roteiro da nossa aula, a gente tem conceitos fundamentais e sistemas triangulares, temos métodos diretos, método de eliminação de Gauss, método de eliminação de Jordan, decomposição LU, análise de erro na solução desses sistemas. Depois a gente vai ver os métodos iterativos, métodos de Gauss-Jacobi e métodos de Gauss-Seidel. Bem, o que são sistemas lineares? Sistemas de equações lineares. Tá? Um sistema de equações lineares, tá? Ou abreviadamente sistema linear, ele é um conjunto finito de equações lineares nas mesmas variáveis. Tá? Vocês já estão acostumados com o sistema de equações lineares com poucas variáveis, lá do ensino fundamental. Tá? Aqui a gente tem uma complexidade maior, porque os nossos sistemas eles são maiores, eles têm mais variáveis para serem encontradas. Tá? Então, geralmente, você precisa de um sistema computacional para avaliar esses sistemas de equações. Tá? Uma equação linear é uma equação envolvendo apenas somas ou produtos de constantes e variáveis do primeiro grau. Tá? Algoritmos computacionais para achar soluções são uma parte importante da álgebra linear numérica, e tais métodos têm uma grande importância em engenharia, física, química, ciência da computação e economia. Eu tenho uma grande experiência em ministrar um curso que é muito parecido com computação numérica, é o curso de cálculo numérico. Esse curso de cálculo numérico ele é oferecido todos os períodos para as turmas de engenharia. Nas minhas disciplinas, os alunos eles devem apresentar aplicações de cálculo numérico ou computação numérica nas áreas de engenharia. Então, a gente tem exemplos de aplicação de sistema de equações em sistemas de petróleo e gás, sistemas de engenharia civil, de sistemas de engenharia eletrônica, sistemas de engenharia mecânica. Em todas as engenharias, os alunos conseguem apresentar aplicações de sistemas de equações lineares e dos outros métodos que a gente vai ver de computação numérica. Então, essa é a importância de computação numérica para a computação. É exatamente a aplicação desses métodos numéricos computacionais para resolver problemas práticos nas outras áreas de engenharia. Na computação também a gente tem vários problemas que podem ser resolvidos com o sistema de equações lineares. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente, a aplicação de computação numérica nesses problemas. Bem, sistemas lineares, né, eles têm essa forma geral. Então, quem já fez álgebra linear já está acostumado com essa forma de indicar os coeficientes, né, de uma matriz. Então, a gente tem aqui a forma geral, né, a gente tem as equações, né, da equação 1 até a enésima equação. A gente tem os coeficientes, que são indicados pela letra A aqui. E eu tenho o endereçamento desses coeficientes, né? A posição desse coeficiente. Esse aqui é o coeficiente A11, posição linha 1, coluna 1. Esse aqui é o coeficiente A12, posição 1, linha 1, coluna 2. E esse aqui é o coeficiente A1N, linha 1, coluna N. Tá? Esse aqui, por exemplo, seria o coeficiente A22, da diagonal principal. Linha 2, coluna 2. E esse aqui seria o coeficiente ANN, ou seja, linha N, coluna N. Certo? Além dos coeficientes, eu tenho as incógnitas. Né? Então, eu tenho o x1, x2, xn. Né? x1, x2, x3, x4 e o enésimo aqui, que é o xn. Essas equações elas devem ter as mesmas incógnitas, que é o que nós vamos tentar resolver com o método numérico. Então, eu tenho aqui na próxima equação o mesmo x1, na próxima equação o mesmo x1 e na enésima equação o mesmo x1. Na primeira equação o x2, na segunda equação o x2 e na enésima equação o x2. Tá?
Do outro lado da igualdade, da equação, a gente tem os termos independentes. São indicados aqui nos nossos slides, no material de estudo, pela letra B. Então aqui eu tenho o termo independente B1, B2, B3, B4, até o enésimo termo independente, que é o Bn. Então essa matriz aqui ela tem N equações, tá? Esse sistema tem N equações, e eu indico os coeficientes e as incógnitas com a posição aonde eles se encontram, tá? E esses aqui são os termos independentes. Essa é a forma geral de um sistema de equações lineares. Então, nesse exemplo, 2x1 mais 4x2 menos 5x3 igual a 5, 4x1 mais 1x2 menos 5x3 igual a 2, 2x1 mais 4x2 mais 5x3 igual a menos 1, eu tenho os seguintes coeficientes: o 2, o 4, o menos 5, o 4, o 1, o menos 5, o 2, o 4 e o mais 5. Esses são os meus coeficientes. E eu tenho as incógnitas. O meu x1, o meu x2 e o meu x3 são as mesmas incógnitas nas outras equações. x1, x2 e x3. Além disso, eu tenho os termos independentes do outro lado da igualdade. O 5, o 2 e o menos 1. Esse aqui seria o meu B1, meu B2 e o meu B3. Essa é uma equação 3×3. Eu daria uma matriz de 3×3. Para facilitar a resolução de sistemas lineares com os nossos algoritmos, a gente costuma colocar essa forma, né, de representação de sistemas de uma forma matricial, onde eu tenho A, X igual a B, ou seja, eu tenho o produto do meu coeficiente, da minha matriz de coeficiente com a minha matriz de incógnitas, igualado com a minha matriz dos meus termos independentes. Então, no caso, eu teria o seguinte: essa matriz A, que é a matriz dos coeficientes, teria os meus coeficientes A11, A12, A13 até o A1n. Para baixo eu teria A11, A21, A31 até o meu AN1. E o meu último coeficiente aqui seria o ANN, que é exatamente o tamanho da minha matriz de coeficientes. Então, se eu tiver uma matriz 3×3, o meu último coeficiente aqui vai ser o A33. Se eu tiver uma matriz de coeficientes 10×10, o meu último termo aqui vai ser o A1010. O meu x é o das minhas incógnitas, x1, x2, x3, xn, e o B seriam os meus termos independentes, B1, B2, B3, Bn. Um exemplo, o mesmo exemplo aqui com a mesma matriz, 2x1 mais 4x2 menos 5x3 igual a 5, e assim vai. A forma matricial, eu tiro os coeficientes, então vai ficar 2, 4 menos 5, 2, 4 menos 5, 4, 1 e menos 5, 4, 1 e menos 5, 2, 4 e 5, 2, 4 e 5. As incógnitas ficam aqui, igualo com 5, 2 menos 1, 5, 2 menos 1. Então, a gente sempre vai resolver dentro dessa forma aqui, e nunca analiticamente como essa forma. É importante, em sistemas lineares, entender que os nossos métodos, eles objetivam fazer transformações lineares em cima desses sistemas, tá? Com essas transformações, a gente consegue transformar esses sistemas em sistemas que podem ser melhor solucionados. Um sistema triangular inferior, ele tem essa forma aqui, tá? Eu tenho A11x1 igual a B1, A21x1 mais A22x2 igual a B2, A31x1 mais A32x2 mais A33x3 igual a B3, e o meu enésimo é AN1x1 mais AN2x2 mais AN3x3 mais ANNxn igual a Bn. Ou seja, a gente tem o enésimo termo independente, a gente tem a enésima equação que tem esse formato aqui. É muito importante em casa vocês começarem a analisar essa representação aqui, tá? Os nossos algoritmos vão ser baseados nessas representações gerais e todos os métodos têm representações gerais que serão utilizados. Então, vocês precisam estar familiarizados com essa representação.
Eu posso aqui, ó, se for uma matriz 3x3, eu resolvo a característica desse sistema triangular superior seria apenas essas três equações. Mas se fosse um 10x10, vocês teriam que ter a capacidade de analisar qual seria a próxima equação baseada nessa formulação geral aqui, né, da última equação. Então, esse sistema triangular superior, a parte superior da matriz, ela é nula, tá? São coeficientes de valor zero. Eu tenho a minha diagonal principal e eu tenho a minha parte inferior. Então, já de cara, a gente vê que a resolução desse sistema, que não é um sistema triangular superior, ela é mais complexa do que a resolução de um sistema triangular inferior. Por quê? Simplesmente eu posso encontrar o valor de x1 fazendo igual b1 sobre a11. Então, eu já encontro o x1 de forma direta. Substituindo x1 na segunda equação, eu já encontro o valor de x2. Substituindo o valor de x1 e x2 na terceira, eu já encontro o valor de x3, e assim sucessivamente. Então, isso computacionalmente é muito mais fácil de resolver. Vejam, essa é a formulação da resolução de um sistema triangular inferior. Então, o x1 vai ser igual a b1 sobre o a1. É só a gente olhar aqui, ó. A1, x1 igual a b1. Então, eu passo esse a1 dividindo o b1 e encontro o valor de x1. O valor de x2, né? Eu utilizo o valor de x1 anterior, substituo aqui, e aí eu tenho os coeficientes que já são dados no meu problema. Então, eu tenho lá o B2 termo independente, menos o A21, que é um coeficiente, dividido vezes um x1 que eu encontrei na equação anterior, dividido por um A22 que está no sistema de equações, né? Na minha matriz de coeficientes. O meu x3 eu encontro a partir do x1 e x2 anterior, e aí eu pego o restante dos valores, o B3 da minha matriz de termos independentes, o menos A31 da minha matriz de coeficientes, o menos A32 matriz de coeficiente, o A33 matriz de coeficiente. E até o enésimo eu consigo determinar a partir dos valores anteriores. Então ele coloca aqui que eu vou precisar do valor de xn menos 1, que é o valor anterior da equação, da incógnita anterior, valor de xn menos 2, valor de xn menos 3, menos 4, xn menos 5, até xn, x3, x2 e x1, que foram aqueles primeiros valores que a gente encontrou. Então eu faço uma resolução, tá, a partir dos valores anteriores, que é muito mais fácil do que resolver diretamente o método numérico. Então vamos ver aqui. Considera um sistema triangular inferior de ordem 4. Então eu tenho aqui A1x1 igual a B1, A21x1 mais A22x2 igual a B2, A31x1 mais A32x2 mais A33x3 igual a B3, e A41x1 mais A42x2 mais A43x3 mais A44x4 igual a B4. Da onde eu tirei isso daqui? Da fórmula geral. Xn, ou seja, x4, né? Ele é dado pelo quê? Né? Então, eu vou fazendo a resolução daqui. Então, o x4, 1, x1, por quê? Porque aqui, ó, é AN1x1. Se eu tenho o A31, quem é o próximo? É o A41x1. Quem vai ser o próximo? Se eu tenho o A32x2, o próximo vai ser o A42x2. A42x2. Se eu tenho o AN3x3 e o anterior é o A33, então o próximo é o A43x3. Então o próximo é o A43x3. E o último, o enésimo termo, para uma 4x4, é ANNXN. Então, se o N é 4, vai ser A44x4. Então, eu tenho aqui A44x4. O termo independente, o enésimo, se é uma 4x4, ele vai ser 4. Então, vai ser o B4, que a gente encontra aqui, B4. Então, a gente tem
o nosso sistema triangular inferior formado a partir dos coeficientes da minha matriz. Mas para isso, eu preciso que os termos, que os coeficientes da parte superior da matriz sejam nulos, para eu poder fazer uma resolução direta. A resolução a partir daqui, da fórmula geral de resolução de sistemas triangulares. Então eu tenho que o meu x1 vai ser o b1 sobre o a1. Essas três são iguais, né? Pode ver que as três aqui são iguais. P3 menos A31x1 menos A32x2, A33. Então aqui eu tenho P3 menos A31x1 menos A32x2 sobre A33. Então, para encontrar o x4, já que é uma matriz 4x4, eu teria que usar essa fórmula geral aqui. Então, se a gente for olhar, ela está certa. Xn seria o quê? x4. Então, eu tenho x4. x4 é igual Bn, ou seja, se é uma 4x4, vai ser o B4. Então, vai ser B4 menos A41x1. Vamos olhar lá. B4 menos A41x1. Até aí, ok. O próximo seria menos A42x2. Então, o próximo aqui, menos A42x2. E o enésimo seria o N menos 1, né? N menos 1, N menos 1, X, N menos 1. Então, vamos ver se está certo lá. Seria A4, que é o N menos 1, que é o 4 menos 3, né? X, N menos 1, daqui, ó, que é o anterior. Se esse aqui é o 4, então esse aqui vai ser o 3, que é 4 menos 3. Xn menos 1. Então, a partir daqui, a gente tem a resolução do sistema linear. Ainda falta o final aqui, que é ANN. Se é um sistema 4x4, vai ficar A44, como está aqui. Então, a gente consegue, através de uma fórmula geral, solucionar qualquer problema com sistemas triangulares, tá? Qualquer sistema de equações lineares, de qualquer tamanho de equações, qualquer quantidade de equações. Resolução pelo método de substituições sucessivas. Então, a gente tem aqui, ó, uma fórmula geral para a resolução de sistemas triangulares. Ou seja, é a fórmula geral para essa resolução. Então, como que eu colocaria essa resolução aqui, né? Porque vocês podem ver que daqui não é fácil criar um algoritmo, né? Porque eu tenho aqui essas reticências, né, que indicam que eu vou tender a um enésimo elemento. Então, como é que eu colocaria isso em forma de um algoritmo? Para isso, eu tenho uma formalização desse método. Então, para qualquer valor de xi, x1, x2, x3, x4 que eu esteja encontrando, eu vou fazer aqui bi menos o somatório de j de 1 até i menos 1 do coeficiente a e j produto com xj, dividido pelo a e i. Então, para qualquer valor de xi, eu vou usar essa fórmula, tá? Desde que elas estejam na seguinte sequência. Eu começo do 1, do 2, do 3 e vá até o enésimo. Para poder solucionar, primeiro eu vou solucionar o x1, depois eu vou solucionar o x2 com o resultado do x1 anterior, depois eu vou solucionar o x3 com o resultado do x1 e do x2, e assim sucessivamente. E aí, até solucionar o xn, baseado no resultado de xn-1, n-2, n-3, o 2 e o 1. Tudo bem? Eu não sei se vocês estão acostumados a utilizar somatórios, mas para quem não está acostumado, aqui eu tenho um somatório, tá? O somatório é como se fosse um loop, certo? Eu começo de um índice inferior e vou até um índice superior. Então, nesse caso, eu vou do J1 até o I menos 1, tá? Esses aqui são variáveis, então elas vão depender, o J vai depender dele mesmo, mas essa variável I,
ela vai depender de um valor externo. Então, o valor externo vai ser definido pelo valor da incógnita que eu estou utilizando no momento. Então, esse I do coeficiente aqui interno, ele vai depender desse I externo. Ou seja, para esse problema aqui, ele não vai variar. Mas esse J interno, ele vai depender do loop no meu somatório. Então, se aqui é 1, esse J vai ser 1. Se esse aqui vai ser incrementado para 2, esse J vai ser incrementado para 2. E o XJ, esse outro J também depende do meu J aqui interno do meu somatório. E aí eu tenho a divisão pelo AI. Então, se eu for usar esse somatório, deixa eu apagar aqui. Limpei tudo, então vamos lá. Então, qual vai ser? O meu x1, ele vai ser igual. Então, aqui nesse I eu tenho o valor 1. Esse aqui é o 1. Então, onde for I vai ser 1. Então, esse BI, esse I vai ser 1. Esse I aqui do índice do somatório vai ser 1. Esse I aqui do índice do coeficiente vai ser 1. Certo? Onde for, então aqui é x1 igual a b1. Então, a gente já pode fazer x1 é igual a b1. Esse aqui é só o primeiro, tá? B1 menos. Aqui eu tenho o somatório, vai de J1 até I menos 1. Então, a gente pode fazer I menos 1, ele é 1 menos 1, 0. Então, o somatório, quando o índice inferior é maior do que o índice superior, a gente não tem soma. Então, isso aqui vai ser zerado. Isso aqui é um 0. Então, já posso botar aqui, ó. Isso aqui é 0. Então, isso aqui vai ser uma divisão por A e I. Esse I é externo, depende desse índice 1. Então, aqui eu vou ter o A, 1, 1. Então, o meu primeiro valor de x1 é igual a b1 sobre a1. Se a gente for ver a resolução anterior, o meu x1 ele é igual a b1 dividido pelo a1. Vamos ver o próximo. Vamos ver o x2. Vou botar aqui o x2. O x2 é igual. Então, eu vou botar aqui o índice 2. Certo? x2, onde for I vai ser 2. Então, esse I aqui vai ser 2. Esse I aqui vai ser 2. E esse I aqui vai ser 2. Ok? Então, vai ser x2 vai ser igual a B2. Certo? B2 menos o somatório de J de 1 até 2 menos 1. Então, 2 menos 1 vai ser 1. Então, o índice superior desse somatório é 1. Então, o J ele vai de 1 até 1. O que isso significa? Que eu vou ter apenas uma parcela dessa soma aqui. Que parcela vai ser essa? Quando o J for 1. Então, o J for 1, esse J aqui vai ser 1. E esse J aqui também vai ser 1. Certo? Então, aqui eu tenho de 1 até 1, uma parcela apenas do somatório. Então, vai ser A21, A21, X, o valor do J é 1, sobre A e I. Esse I é de fora, que é o 2, então vai ser o A22. Então, a gente tem que o x2 é igual a b2 menos a21. Esses valores estão lá no matriz de coeficientes. O x1, aquele que a gente encontrou anteriormente, sobre o a22, que também está na matriz de coeficientes. Vamos ver se é isso mesmo. x2 é igual a b2 menos a21 x1 dividido pelo a22. Então, essa fórmula geral eu tenho como solucionar para qualquer tamanho, tá? Uma hora isso aqui fica gigante. Por exemplo, aqui a gente tem que fazer para uma matriz tamanho 4×4. Então, como é que ficaria aqui esse enésimo, que é o quarto, né? Então, o x4,
né? Ele vai ser, o I vai ser igual a 4. O B aqui vai ser 4. Ok. B, 4. Esse I aqui vai ser 4. Ok. E esse I interno aqui também vai ser 4. Ele não muda. Ele não está dentro do somatório, então ele não vai mudar. Ele é fixo. Tá? E aqui embaixo também, A e I. Então isso aqui vai ser A, 4, 4. Ok? Então, lendo x4, vai ficar gigante isso aqui. E imagina o trabalho que é uma 10 por 10. x4, b4, ou seja, eu vou precisar do quarto termo independente para resolver o x4, certo? Menos o somatório de 1 até 4 menos 1, ou seja, esse índice aqui vai ser 4 menos 1, 3. Isso quer dizer o seguinte, que a gente vai, esse somatório vai fazer um loop do 1 até o 3. Então vai ter uma parcela, duas, três parcelas desse produto aqui, tá? E se são 3 parcelas, eu posso reservar logo aqui o espaço para essas 3 parcelas. Vai ser isso, uma parcela, é um somatório, então é mais. Isso, tá? E mais isso. Tem um método mais para frente que a gente usa o produtório. Então, ao invés de ser um mais aqui, vai ser um produto, né? Uma multiplicação. Então, o J1 até 3. O J1 vai ser A4, 1. E X1, né? Então, eu vou botar aqui. Vai ser o A4. Difícil escrever aqui, gente. 4, 1. Vezes o x1, certo? O x vai para 2, ainda não chegou no limite que é 3, então vai ser A4, J muda para 2, e esse J também muda para 2, então vai ficar A4, 2, x2, é um produto, tá? E o último, esse aqui vira 3, ok? J de 1 a 3, é o último, 3, então vai ficar A4, 3, A4, 3, vezes x3, dividido tudo por A44. Tá tudo bonitinho no outro slide, então não precisa se preocupar com essa letra feia aqui não. Então, para encontrar o x4, eu vou precisar de quê? Do valor do x1, que eu já encontrei anteriormente, do valor do x2, que eu já encontrei, e do valor do x3, de 4 coeficientes, né? 5 coeficientes e um termo independente da minha matriz. Então, confirmando, x4 é igual a b4 menos a41x1 menos a42x2 menos a46x3 dividido pelo a44. Então, a gente conseguiu fazer um negócio igualzinho. Então, eu posso, por meio dessa fórmula geral, resolver isso de maneira direta, para qualquer valor, tá? Para qualquer tamanho de matriz. O tamanho da matriz determina o tamanho do meu sistema de equações. Um outro caso é o sistema triangular superior, tá? É o inverso. No caso, eu tenho a parte inferior da matriz que é nula, tenho aqui minha diagonal e eu tenho minha parte superior com os meus coeficientes de interesse, tá? Essa é a fórmula geral, ok? Aqui, no triangular inferior, a gente começou resolvendo x1, mas aqui a gente começa resolvendo o enésimo, ou seja, xn. Então, se for uma 4x4, a gente vai resolver x4, tá? Que vai ser igual a b4 dividido pelo a44. E aí a gente vai resolvendo para n1, n-1, n-2, n-3 até o primeiro x1.
Essa é a fórmula de resolução. Como eu disse, a gente começa do enésimo, xn. Tarefa de casa é vocês verificarem se está certinho. Resolvendo xn, eu resolvo xn menos 1. Se for uma 4x4, vai ser o x3. Então, x3 vai ser dado por isso aqui, x4 vai ser dado por isso aqui e x1 vai ser dado por isso daqui. Tá? E essa é o método das substituições retroativas, a fórmula geral. Tá? É a mesma coisa, bem parecido com o método para triangular inferior, né? Só que a gente tem uma diferença aqui no meu somatório. Então, o meu xi, que sempre vai começar do último, então se for uma 4x4, vai ser x4. Não vou fazer esse, é só um exemplo. x4 vai ser igual a b4, certo? Menos um somatório de j de i mais 1, ou seja, se o i é 4, o j vai de i mais 1, 4 mais 1, certo? E até n, que é o 4, certo? Então vejam que no caso do último, o x4, eu vou ter 0. Por quê? Porque o j vai ser 5 e ele vai até o 4, ou seja, não tem nenhuma parcela nessa soma. Quando eu tenho o índice inferior maior do que o índice superior, eu tenho 0. Então, isso aqui vai zerar. Então, o meu primeiro x4, nesse método, ele vai ser igual ao b4, certo? Sobre o A44. Porque lá embaixo é o AII. Então, vejam que está certo. BN sobre ANN. Ou seja, B4 sobre o A44. Aí eu poderia fazer para o x3 aqui. Aqui seria 3. O n continuaria sendo 4, porque esse n é o tamanho da minha matriz. A quantidade de equações que eu tenho. Esse j já não seria, já seria 3 mais 1. Então, eu teria aqui igual a 4. Certo? Então, meu sistema, meu somatório vai de 4 até 4, ou seja, eu tenho uma iteração. Então, eu teria uma parcela da soma, que seria I, que é o 3, certo? Seria o J de dentro do somatório, que é o 4, e o X4. Então, ficaria x3 igual a b3 menos a34x4 sobre a33. x3, b3 menos a34x4, né, dividido pelo a33. Porque a gente tem aqui uma equação. Essa aqui é a fórmula geral. Então, nós usaríamos, se fosse uma 4x4, nós usaríamos só uma parte dela aqui. Ok? Bate com o que a gente fez. Ó. B3 menos A34x4, B3 menos A34x4, dividido pelo A33. Então, a gente tem uma fórmula geral para solucionar o sistema. Então, já deu para ver que o nosso objetivo, com os nossos métodos, é transformar uma matriz gigante e complexa, como essa. Essa aqui não é gigante, tá? Mas, digamos, uma 10 por 10, números, né, preenchida com 10 incógnitas, com os coeficientes preenchidos, a gente teria que transformar essa matriz ou no sistema triangular inferior ou em um sistema triangular superior, né? Parte de baixo da matriz nula. E resolver com essas fórmulas gerais aqui. Ok? Isso daqui a gente transforma facilmente em um algoritmo. Né? A gente tem aqui um for, tem as variáveis, né? E as variáveis que a gente vai fazer vai acumular o produto, né? Os termos a gente pode entrar comentado em uma matriz, ele vai buscar a localização desses termos e a gente armazena aqui os valores das variáveis. Então isso aí é tranquilo. Tem um exemplo de como resolver. Então aqui a gente tem um sistema, certo? Triangular. Superior, então 3x1 mais 4x2 menos 5x3 mais x4 igual a menos 10, e assim vai. Aqui é 0,
né? 0, 0, 0, 0. De cara eu sei resolver o x4. O x4 é igual a 2, é só jogar esse 2 para cá, o x4 vai ser igual a 1. Né? É fácil resolver. x4, 2 dividido por 1. Eu posso seguir isso daqui. Então, vou definir aqui a fórmula, né? Expando a fórmula e vou buscar os valores. E resolvo de forma direta. Para encontrar o x3, são esses passos. Para encontrar o x2 e para encontrar o x1. Então, o resultado é x4 igual a 1, x3 igual a 2, x2 igual a menos 1 e x1 igual a 1. Então, a tarefa de vocês é, a partir desse exercício, expandir a minha resolução pelo método de substituições retroativas e resolver esse sistema que está aqui na tela, tá? Por esse método. Encontrar os mesmos valores de x4, de x3, de x2 e de x1. Até mais.